Mas a intenção de Davi era fazer a melhor, não era deixar Deus furioso, zangado, entristecido, de forma alguma. Para Davi era uma alegria imensa, tanto que a Bíblia nos ensina e nos mostra na leitura que quando Davi estava trazendo a arca, ele saltava de alegria, ele pulava com o seu povo trazendo a arca. Essa introdução eu estou trazendo para você entender, para que você possa entender um pouco da história do que aconteceu. E nesse período, quando Davi vem trazendo a arca, e a arca estava na casa de Abinadab. Abinadab tinha 2 filhos, Aio e Uzá, que eram instruídos, ou que era para ser instruídos, desde pequeno, como que se deveria portar a arca, ou carregar a arca. A arca era a presença de Deus no povo de Israel, era a presença de Deus no meio da igreja, ela representava Deus no meio do seu povo. Só que existia naquela época, Deus mesmo deu essa ordem, como que deveria levar a arca. Não era de qualquer jeito. A arca, ela tinha que ser levada pelo sumo sacerdote, e ela não podia ser carregada de qualquer forma. Ela precisava ser carregada nos ombros. Existia toda uma forma que Deus direcionou de que forma que a arca tinha que ser levada. A arca não era para ser levada do jeito que Davi fez, mas ele fez com muita alegria. Davi colocou a arca sobre uma carroça, vamos dizer assim, para que vocês possam entender, e os bois ali levando a carroça, e todo mundo ali se alegrando. Mas de repente, no meio do caminho, houve 2 situações muito impactantes, que é justamente o que eu quero passar para a igreja. A primeira dela é que quando a arca estava sendo levada, e que a arca estava caindo, bambeando, como diz pelos bois, e Uzá foi inocentemente, só mesmo colocar as mãos para que ela não caísse, se acendeu-se a ira de Deus. E aí muitas pessoas perguntam, por que Deus matou Uzá? Se ele simplesmente estava só protegendo a arca para não cair. Essa é a primeira parte. E a primeira parte é a seguinte: muitas vezes nas nossas vidas, nós não consultamos a Deus o que devemos fazer. E quando nós fazemos as coisas pelas nossas próprias vontades, nós também temos que entender qual é a vontade de Deus. E naquele momento a vontade de Deus não era ser carregado por bois, porque Ele já tinha dado uma ordem de que forma que a arca tinha que ser levada. Era uma tradição que tinha que ser respeitada. Afinal, quando nós carregamos simbolicamente a arca no nosso ombro, como diz a Bíblia e nos ensina, é como que se nós estivéssemos carregando a presença de Deus em nós. Então a presença de Deus naquele momento não estava no povo, estava em cima dos bois. Como que se muitas vezes a gente não desse muita importância e fazemos as coisas direcionadas por nós mesmos.
Davi consultou os seus soldados, o seu exército, e todo mundo achou legal. Pô, que bom, Davi, vamos levar assim, vamos levar a arca. Fazia aproximadamente 70 anos que a arca estava fora de Jerusalém. E nesse período, quando a arca foi levada, se acendeu-se a ira de Deus justamente por causa disso. 2 motivos importantes que eu vou te passar. Primeiro, Abinadab, ele tinha essa, como que eu posso dizer, incumbência, não sei se eu falei a palavra certa, mas para poder ensinar para os seus filhos, Aio e Uzá, da forma correta, porque ele já sabia. Abinadab já sabia a forma que era para ser carregado. Se naquele momento que Davi falasse que ia levar a arca, e Abinadab falasse assim: Davi, mas nós precisamos levar do jeito correto, como o Senhor nos ordenou, da forma que precisamos levar a arca, e não é desse jeito sobre carroças e bois, porque a arca representa a presença de Deus nas nossas vidas. Quando fazemos as coisas pelas nossas próprias vontades, sem a direção de Deus, nós também temos que aceitar as consequências de Deus. E a consequência de Deus, naquele momento, foi justamente a morte de Uzá, porque Deus não se agradava da forma que estava sendo carregado. O que eu quero te dizer nessa primeira passagem que eu estou lendo, que são 2 que eu vou te mostrar, que eu vou passar aqui para a igreja, quando Davi, naquele momento que Uzá morreu, ele se entristeceu e ficou muito aborrecido com Deus. Mas Davi não tinha entendido o porquê que Deus está virado. É muito fácil, quando nós erramos, culpar a Deus, mas a gente não para pensar e dizer assim: o que eu fiz de errado, Pai? O que eu fiz de errado, Deus? Será que eu estou fazendo as coisas na sua vontade, do jeito que o Senhor quer? Será que eu estou nos teus caminhos corretamente? Será que as formas que eu estou fazendo, as atitudes que eu estou tomando, está sendo agradável a ti? Porque aí, quando as coisas dão errado, a primeira coisa que a gente faz, muitas vezes cristão, é se prostrar diante de Deus e murmurar ou reclamar, ou fora aqueles que saem da igreja já reclamando, dizendo que Deus não faz nada, dizendo que Deus nunca o abençoou, dizendo que Deus não olha para nós. Ah, Deus não olha para mim. Ah, eu já fui na igreja. Ah, eu estou cansado de ir na igreja. Eu vou na igreja, nada acontece. Espera aí, você parou já para pensar se você está no centro da vontade de Deus? Se você está andando conforme Deus, Ele te ensinou e te ordenou como você deve andar nos caminhos do Senhor? Nós estamos num culto de portas abertas. Não adianta eu vir 7 semanas na igreja ou em casa na live fazendo a minha campanha, se eu não tiver também na vontade de Deus, nos princípios de Deus. Porque pedir é muito fácil pedir, mas e obedecer? E aí, como é que está a sua vida diante do altar do Senhor? Não estou dizendo que você está em pecado. Olha, sabe por que eu estou falando isso, que você não está em pecado? Para você entender. Porque Davi era segundo o coração de Deus. Se Davi era segundo o coração de Deus, Deus não podia dizer para ele, falar assim: ei Davi, esquenta não, fica tranquilo, tudo bem, pode carregar aí, tudo bem, fica em paz, eu sei que você errou. Não, Davi não poupou, Deus não poupou Davi pelo seu erro. Deus não poupou Davi pela sua atitude
que ele não consultou a Deus primeiro para saber se era a vontade de Deus. E você? E nós? Como estamos consultando a Deus para as nossas coisas que nós estamos fazendo? Ou algum projeto que você está planejando em fazer? Será que você colocou na mão de Deus? Será que aquele projeto que deu errado, talvez na sua vida, e você fala assim: poxa vida, Deus, por que deu errado? Por que você não para pensar e fala: Senhor, será que eu não fiz conforme a sua vontade? Será que eu estava no centro da tua vontade? Será que era o seu querer, Senhor? Ou era o meu querer? Deus mostrou para Davi a ira que estava com ele. Mas Uzá, quando foi morto, foi justamente por uma causa. Que ele também, por seu pai Abinadab, já saber como era que carregava a arca, ele também deveria saber. Ou talvez ele sabia como carregar a arca e não tomou uma posição de carregar corretamente. A ira de Deus se acendeu contra a vida de Uzá e o matou. Escuta isso agora. Entra outra cena muito importante. Quando aconteceu tudo isso, Davi ficou muito triste, aborrecido, e dizendo: e agora? O que eu faço? Como é que eu vou carregar a arca para Jerusalém, se Deus está irado? O que eu tenho que fazer agora? Mas aí a arca precisava ficar em algum lugar. E a Bíblia nos relata, como nós lemos, que houve um desvio de percurso. Não é que Deus queria que houvesse esse desvio, mas é porque Deus queria mostrar para Davi de que forma que ele tinha que fazer para que as coisas acontecessem na sua vida e para que Deus se alegrasse dele. Olha que interessante. Quando ele resolveu deixar a arca, na casa de Obed-edom. Mas Obed-edom, ele foi consultar, e ele procurou uma direção. Acredito eu que no contexto da história, Obed-edom entendeu que tinha alguma coisa errada. Não sei se é o mesmo Obed-edom, mas a Bíblia diz, no livro de não precisa abrir não, no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 18 e 24, fala sobre aqueles que guardavam a porta do templo, da arca, a porta da arca, aonde a arca estava, aliás. Depois você lê com paciência, lê com calma, para que você possa entender. E ali mencionava o nome de Obed-edom, não sabemos, talvez possa ter sido ele. Mas eu acredito que sim, que ele era um que guardava a porta da arca, para cuidar da arca. Então, quando isso aconteceu, que a arca foi para a casa de Obed-edom, a Bíblia não relata detalhadamente, mas no contexto da história, diz que quando a arca foi levada para a casa de Obed-edom, Obed-edom colocou a arca no centro da sua casa, corretamente levada nos ombros, como a própria Bíblia ensina de que forma a arca tinha que ser levada. Quando Obed-edom colocou a arca sobre a sua casa, ele ficou admirado, acredito eu que ele ficou olhando para a arca e admirando aquela beleza, como que se ele estivesse falando assim: nossa, Deus está dentro da minha casa. Escuta, está entendendo aí? Deus está dentro da minha casa. A presença de Deus está dentro da minha casa.
Ei, escuta, portas abertas. Quando Obed-edom colocou a arca na casa dele, a Bíblia nos relata também sobre 3 meses. E em 3 meses, houve uma transformação muito grande na vida de Obed-edom. Eu vou ler de novo para você, para a gente encerrar, para que você possa entender. Olha só. A arca, versículo 11, de 2 Samuel. A arca do Senhor esteve na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Escuta isso, preste atenção. No versículo seguinte, quando Davi ficou sabendo que a arca estava na casa de Obed-edom, quer dizer, Davi já sabia que estava lá, porque foi uma ordem dele para que a arca fosse para lá. Mas quando ele entendeu que falaram para ele que toda a casa de Obed-edom foi abençoada, ele entendeu que ele estava errado. Escuta, presta atenção nisso. Quando fazemos as coisas da vontade de Deus, da forma que Deus quer, e quando damos preferência para as coisas de Deus, e quando nós entregamos o nosso coração diante de Deus, e fazemos as coisas de Deus corretamente, Deus começa a se agradar das nossas atitudes, e não tem como Deus não abençoar, quando nós estamos no centro da vontade dEle. Não tem como o milagre de Deus, não tem como as portas se abrir para a sua vida, para que Deus possa te abençoar. Deus quer abençoar a sua casa. A presença de Deus tem que estar sobre a sua casa, na sua vida, dentro da tua casa tem que habitar a presença de Deus. Entenda uma coisa, quando você tem a presença de Deus dentro da sua casa, na tua vida, é porque nós estamos andando segundo a vontade de Deus. E quando nós estamos segundo a vontade de Deus, não tem o porquê Deus não abençoar. Deus abençoou a casa de Obed-edom, porque ele mostrou para Davi de que forma Deus estava se agradando. Quando Davi entendeu, rapidamente Davi se levantou e começou a fazer as coisas do jeito certo. Entendeu o seu erro, correu até lá e pegou a arca, trazendo da forma correta, obediente, obedecendo os mandamentos e os estatutos do Senhor. Ele levou a arca para Jerusalém com alegria, com júbilo, e houve uma grande festa em Israel. O povo se alegrou, houve festa. E o que eu quero dizer é que se você estiver na presença do Senhor, alegre-se, porque vai haver uma grande festa. Deus vai abrir as portas que você está esperando. Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Deus vai realizar a sua campanha que você está fazendo. E mesmo se você não estiver fazendo, mesmo você que está aqui nesta noite ou na live, não importa. Importante que você obedeça às leis de Deus e os mandamentos de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus, e Ele vai realizar todo o desejo do seu coração. Escute, Obed-edom não pediu nada, mas Deus sabia o que ele necessitava. Obed-edom não foi lá diante da arca e dizer assim: Senhor, estar aqui, olha só para minha casa como ela está toda destruída, está tudo aqui, eu não tenho comida, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu estou devendo, eu estou endividado, eu estou sem trabalho, eu estou numa situação ruim, eu estou em depressão. Obed-edom não falou nada, apenas a presença de Deus resolveu tudo aquilo que ele necessitava. É isso. O que Obed-edom necessitava, Deus realizou. Sabe por quê?
a atitude correta. Obediência. O que está acontecendo na sua vida? Pois se tiver alguma coisa acontecendo entre você e Deus agora, fale com o Pai. Entre na presença do Senhor e comece agora a dizer: Pai, se eu errei, se eu falhei, eu quero estar agora no centro da Tua vontade, pois eu quero que o Seu milagre realize em minha vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é na sua vida, Deus é na sua casa. Amém? Pastora Cibele, glória a